Quero cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Estou trazendo uma mensagem aqui para os irmãos em Atos, capítulo 16, versículo 12, né? Quando Paulo ali foi para a cidade de Filipe, navegando até Troade, chegando ali, ele percorreu a pé, né, cerca de 15 quilômetros até chegar na cidade de Filipe, porque a cidade de Filipe não tinha porto, porque lá era uma ilha, era um lugar de montanhas onde tinha minas de ouro. Então, a cidade de Filipe tinha minas de ouro. Então, as pessoas que moravam lá tinham medo que essas pessoas desembarcassem lá para roubar o seu ouro. Então, lá não tinha porto. A cidade mais próxima que tinha porto era a cidade de Troade, né, que seria cerca de 15 quilômetros ou mais, né? Então, Paulo ali em Filipe não tinha porto, né? Por quê? Porque se tratava de mina de ouro que ali tinha, então era uma cidade que, tipo uma cidade de garimpos, né? Uma cidade de garimpos, onde tinha ouro. Então, sabe que cidade onde tem ouro, todas as pessoas querem ir para lá para roubar o seu ouro, para adquirir o seu ouro, né? Uma década antes de escrever a epístola, né? A epístola aos Filipenses, né? O apóstolo Paulo, em uma visão noturna, quer dizer, durante a noite, Paulo teve uma visão como se fosse um sonho, né? Naquela época, uma visão era considerada um sonho. Então, Paulo teve um sonho noturno, quando ele estava dormindo, ele teve uma visão. Naquela época, sonho ele chamava de visão. No Antigo Testamento, a pessoa, quando ela tinha um sonho, era uma revelação de Deus, era como se fosse uma revelação. Então, muitas das vezes o termo visão significa sonho, que a pessoa sonhou. Então, Paulo teve um sonho noturno, durante a noite, quando estavam dormindo, recebeu um chamado para pregar na Macedônia. Filipe 1, Atos 16, 6 ao 10. Paulo nunca havia estado na Europa. Paulo, pela primeira vez, recebeu um chamado divino para ir para a Europa. Mas, obediente à visão, navegou para Neápolis, a cidade pontuária da Macedônia, e então caminhou por aproximadamente 15 quilômetros até a cidade de Filipos, a pé. A primeira cidade dessa parte da Macedônia, Atos 16, 12, conhecida como fonte de águas, águas muito agitadas. A navegação ali era perigosa, né? Ali o mar ali era muito agitado ali na cidade de Filipe. E como eu falei para os irmãos, lá não tinha porto. Tanto as águas eram perigosas, né? O tráfico ali de navios ali era muito perigoso, podia naufragar o navio. Então ali era uma cidade que tinha dificuldade tanto pelo mar como também por terra também. Tinha dificuldade para chegar ali naquela cidade. Lídia veio de Tiatira, uma cidade da província ocidental de Lídia, na Ásia Menor. Originalmente, seu nome pode ter sido a designação de sua cidade de origem. Uma mulher de Lídia, significa que ela era de Lídia, né? Lídia era uma cidade ocidental ali da província ali da Ásia, né? Chegou a ser até uma capital, também um país, chegou a ser até um país, a cidade de Lídia, né? E quando encontrou Paulo, ela vivia em Filipe, uma importante cidade da Macedônia, no continente europeu. Comerciante rica e influente, Lídia vendia artigos de púrpura, uma tinta, um corante bastante valorizado, obtido através de certos molúsculos. Ela vendia roupa, seda, tecidos de uma espécie marítima ou terrestre. Ela ficava nas plantas, nas águas doces. Esses moluscos ficavam em água doce, né, através das plantas. Ele tinha um casco em cima dele, né,
E ele era um animal que não tinha ossos, né? Era um animal que vivia nas águas doces pô, e, e também ele tinha um tipo um cascozinho em cima dele, né? Meio redondo. E era uma espécie ali muito valiosa naquela época, né? Então diz aqui também que talvez ela também estava naquela cidade a negócios. Isso pode indicar também que ela estava naquela cidade a negócios. Ela era de Lídia, foi para Tiatira. De Tiatira, ela foi para Filipe. Ela era uma mulher e uma empresária. Então, ela ia naquela cidade que lhe oferecia o maior conforto, ou que ela podia vender os seus produtos. Ela vendia roupas, vendia sedas, tecidos, né, para pessoas super riquíssimas, pessoas influentes da sociedade. Então, ela era muito procurada e muito conhecida também pelos tecidos que ela vendia, né? Pelas roupas que ela vendia. Porque só as pessoas de muito dinheiro, de muitas condições, é que compravam autoridades, pessoas da alta sociedade. Então ela era uma mulher muito rica. Tão tal que ela recebeu Paulo em sua casa, e a casa dela, pelo jeito, era uma casa grande, confortável, para acolher os apóstolos, o apóstolo Paulo e Sila. Depois ela acolheu Timóteo, acolheu também Lucas também. Então, então, então ela resolveu ficar ali. Por quê? Porque ali era uma cidade que ela ia vender os seus produtos, porque as pessoas ali mexiam com ouro. Era uma cidade que as pessoas tinham bastante condições, né, financeiras por mexer com ouro. E ali ela ia vender os seus produtos facilmente. E ali ela estava bem sucedida. Tinha uma casa, comprou uma casa, mesmo sendo de Lídia. Chegou ali naquela cidade e já comprou uma casa, já tinha uma casa. Inclusive, essa casa foi uma das primeiras igrejas europeias. Foi uma das primeiras igrejas na Europa, né? A cidade de Filipe tinha minas de ouro, isso mesmo. Isso mesmo. As pessoas lá mexiam com ouro. Era um ótimo lugar para ela vender as suas roupas. Um negócio lucrativo e respeitável. Ela tinha uma casa espaçosa que podia acomodar muitos visitantes. Isso devia representar uma rara façanha em seu dia. Naquela época era muito difícil alguém hospedar alguém em sua casa. Ela era uma mulher trabalhadora, ousada, inteligente para ter alcançado tal sucesso, né? No sábado, Lídia foi para a parte do rio que havia sido designada pelas autoridades romanas de Filipe como local de oração e adoração dos judeus. Preste atenção aqui no texto. Ela foi para lá para orar. Então isso significa que Lídia não era ateu. Lídia não era ateu, ela já conhecia a lei de Moisés, já conhecia o livro de Isaías, porque o livro de Isaías já existia desde a época de Jesus. Jesus leu o livro de Isaías que falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então o livro de Isaías já existia, né? Uma boa parte do livro de Isaías já existia naquela época, na época de Jesus. Então, naquela época, Lídia já conhecia a palavra, porque ela foi ali os irmãos se reuniam, fazia tempo que eles se reuniam ali para fazer orações ali na beira do rio. Era o rio Gangas. Rio Gangas era onde eles se reuniam ali todo sábado. Porque na lei dos judeus, eles guardavam o sábado. Então, todo sábado eles iam ali para adorar a Deus. Era ali que eles se encontravam. E quando Paulo chegou na cidade de Filipe, ele foi informado por terceiros, ele foi informado por outras pessoas que existia um grupo de irmãos ali que faziam oração no sábado. Paulo foi informado por terceiras pessoas que disseram para ele e Silas que havia um grupo de irmãs que todo sábado se reuniam para adorar a Deus ali na beira da praia, na beira do rio ali do rio Gangas.
Lídia era talvez conhecedora da lei de Moisés e do livro de Isaías. Ela já acreditava em Deus. Ela e suas amigas que faziam oração ali. Paulo e Síria foram informados que ali se encontravam pessoas ou mulheres que faziam orações, porque o povo judeu daquela época guardava o sábado. Lídia já conhecia Deus, mas não a Jesus ressuscitado. Né? Ela conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia Jesus ressuscitado, o Salvador. Né? Ela estava no rio Gangas e aceitou a fé cristã, e foi salva ela e a casa dela. E todos foram batizados, e Paulo e Sila passaram a morar na casa dela. E ali foi a primeira igreja evangélica da Europa. Ela também foi a primeira mulher a aceitar a fé cristã na Europa. Paulo navegou até Troade e depois a pé andou passando por duas cidades até chegar em Filipe. Primeira Samotrácia, e no dia seguinte, ou seja, no outro dia, para Neápolis, onde descansou para seguir viagem. Quer dizer, Paulo, quando saiu de Troade, ele foi até Samotrácia, e ali ele passou a noite, porque naquela época as pessoas andavam, quando era de noite elas descansavam, para no outro dia de manhã, bem cedo, era seguir viagem. Porque naquela época não tinha energia, né? Não tinha o que tem hoje, né? Hoje você pode andar de noite, de dia. Então naquela época, quando era noite, as pessoas descansavam para seguir viagem no outro dia. Então Paulo descansou, quando foi no outro dia, de manhã bem cedo, ele pegou viagem até a pé, andando, isso, porque não tinha, para chegar em Filipe era só andando. Então ele andou cerca de 15 quilômetros até chegar em Filipe, né? Aquela jovem, né? E no dia seguinte, ou seja, no outro dia, para Neápolis, onde descansou para seguir viagem até Filipe. E chegando lá, né? Chegando lá, ele ganhou para Jesus Lídia e também toda a sua casa. E também havia uma jovem também. E aquela jovem era escrava de seus senhores e também de Satanás. Ela estava pedindo ajuda para Paulo e Silas. Talvez eles, os seus senhores, nem pagavam ela dinheiro. Ela era oprimida. Escravo não faz porque quer. Ela é obrigado a fazer tal serviço. Ela era atormentada pelo aquele espírito maligno. Ela sabia que eles podiam ajudar ela a se libertar daquele espírito. A pessoa quando vem aqui endemoniada, ela quer ser liberta, ela está procurando a libertação. Então aquela jovem, ela estava procurando a libertação dela. Por quê? Porque ela era escrava dos seus senhores. Uma pessoa quando vem na igreja é porque ela quer ser libertada daquele mal, né? Ela está sendo oprimida por Satanás. Então ela procura um refúgio. Então ela vai nas igrejas procurar um refúgio. Ela vai procurar um profeta, um homem de Deus, né? Para procurar a sua libertação. Então aquela mulher, talvez alguém consultou ela a respeito de Paulo e Silas. Tem umas pessoas novas aqui na cidade, nós queremos saber quem é. Então um espírito maligno falou para ela que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E então ela viu que Paulo e Silas adorava o Deus maior do que o dela. Então, talvez ela estava procurando a sua libertação quando chamou Paulo e Silas várias vezes quando eles passavam por lá, né? Porque uma pessoa escrava, ela quer se libertar, mas às vezes não tem força, não consegue. Então aquela mulher era oprimida pelos seus senhores. Aqueles senhores, as autoridades ganhavam dinheiro em cima dela, né? Então ela era obrigada a fazer aqueles trabalhos. Uma penotisa, ela mexia com uma bola de cristal. Essa jovem, atormentada por espírito, ela tinha uma bola de cristal e ela olhava nessa bola de cristal e através dessa bola de cristal ela conseguia ver o futuro, né? Ela conseguia ver o que as pessoas estavam fazendo e conseguia adivinhar
a vida das pessoas, né? A vida das pessoas, que as pessoas tinham vida, não o futuro, né? Corrigir aqui, mas ver o que as pessoas faziam no dia anterior ou até naquele mesmo dia. Então, as adivinhações dela eram certas. Por quê? Porque ela tinha muitos clientes, todas as adivinhações que ela fazia era verdade, dava certo. Então ela dava bastante dinheiro, bastante lucro para os seus senhores. Por quê? Porque tem macumbeiro, feiticeiro que não adivinha nada, né? Que não sabe de nada. Mas aquela jovem não, ela falava e acontecia mesmo. Então o espírito que estava sobre ela era um espírito muito forte. Ele contava as coisas e realmente acontecia, né? Inclusive eu tenho uma tia, então isso acontece mesmo. Tem pessoas que têm esses, que têm esses espíritos, elas conseguem saber a vida das pessoas, o que as pessoas fez, o que as pessoas comeu, o que não comeu. Então esse espírito atormentava aquela jovem, né? E fazia ela adivinhar o que as pessoas faziam. Deus preparou uma casa para Paulo e Sila fazer a obra de Deus naquela cidade. Mas a missão mesmo era o carcereiro e sua família. Na visão que levou Paulo à Europa, foi um varão pedindo ajuda, e não uma mulher ou uma jovem. Então, mas o objetivo de Deus ali era a Lídia também. Era a Lídia que ia preparar um lugar para Paulo ficar. Também a libertação da jovem que vivia oprimida pelos seus senhores e que também queria uma libertação. Aquela jovem queria uma libertação. Ela estava ali pedindo ajuda. Ela não podia pedir uma ajuda pessoalmente porque ela era oprimida. O demônio não deixava. Mas toda vez que Paulo e Sila passavam, ela dizia: servo do Deus Altíssimo. Ela estava pedindo ajuda porque só eles dois tinham o Espírito de Deus para poder repreender aquele mal da vida dela. Mas o objetivo mesmo era o carcereiro. Quando Paulo foi preso por expulsar o demônio daquela jovem, lá na prisão, tem gente que diz que foi um anjo, mas a Bíblia não relata se foi um anjo que. Não, ali talvez foi o poder de Deus, o próprio poder de Deus que abalou os alicerces ali daquele cárcere e o apóstolo Paulo conseguiu ganhar aquela alma para Jesus e evitar que ele cometesse um suicídio, né? Que ele ia cometer ali um suicídio e Paulo conseguiu evitar a tempo aquele suicídio, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, quando chegou ali em quando Paulo chegou ali em Listra, né, ele não sabia que ia percorrer tanta cidade até chegar em Filipe. E ali ele encontrou Timóteo, que era de mãe judia, e o pai grego, e ele foi circuncidado. Por esse motivo, depois ele foi observado pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém. Quando Timóteo se converteu, ele foi levado para Jerusalém para ser observado pelos apóstolos, pelos anciões, pelo apóstolo Pedro, que era o líder da igreja naquela época, que era o líder da igreja primitiva. Pedro era que mandava na igreja primitiva, ele que era o líder, que o próprio Jesus designou para ele esse cargo, né? O significado de circuncidou, você foi circuncidado espiritualmente com o batismo de Jesus, né? Espiritualmente falando, a circuncisão era espiritualmente como se fosse um batismo, né? Como se fosse um batismo de Jesus. E eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, e o Espírito Santo falou: não, varão, para lá não, não vão para lá não. Ele disse: negativo, vocês não vão por aí. Foram impedidos de irem para a Ásia e também para Bitínia. Antes de Paulo ir para Filipe, ele queria ir para Bitínia, né? E o Espírito Santo não deixou. Eles queriam ir para a Ásia também. Eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, para não irem para a Ásia. Quer dizer, eles queriam ir, mas o Espírito disse: não vão para lá não. Vocês vão para outro lugar. Quer dizer que o próprio Espírito Santo falava com
com o apóstolo Paulo e com Silas sobre as decisões que eles tinham que tomar. Eles não eram guiados por eles mesmos, mas sim pelo Espírito Santo, que dizia: não, por aí não, vocês vão para outro lugar. Entendeu? Era o que guiava, o Espírito Santo era o que guiava eles. O significado vem do latim, circuncisão. É uma operação cirúrgica que remove o prepúcio e é realizada há mais de 5.000 anos. 5.000 anos, muito por motivos religiosos, como muçulmanos e judeus. São realizados por muçulmanos e judeus. Isto é mandamento de Deus. É uma tradição. Atos 15 houve uma discussão sobre esse assunto. Houve uma discussão e nessa discussão foi decidido que não era obrigado. As pessoas corriam risco de uma hemorragia ou uma infecção. Romanos 2:25, do Êxodo 2, Efésios 5:6, 6:15, Romanos 2:29 e no coração, Colossenses 2:11, fala que a circuncisão agora é no coração. Então, em Atos 15, teve uma reunião a respeito desse assunto para ser decidido o que iria acontecer. Mas quando chegou em Atos 16, Paulo desobedeceu essa ordem que foi feita no capítulo 15. Quando chegou no capítulo 16, porque o pai de Timóteo era grego, ele circuncidou Timóteo para ir com ele de viagem. Quer dizer que Timóteo só ia viajar com ele se ele circuncidasse, se ele fosse circuncidado. E aí o apóstolo Paulo circuncidou, dá de entender, né? Quer dizer, no capítulo 15, já tinha visto a reunião, já tinha feito a reunião, estava decidido que não ia ter mais circuncisão. E o apóstolo Paulo vai lá e desacata essa ordem e circuncida Timóteo. Então, esse assunto é muito polêmico, porque o próprio Jesus foi circuncidado lá em Mateus 1, fala que ele foi circuncidado, e o próprio anjo foi quem falou para José que ele deveria ser circuncidado no 8º dia, né? E que a mulher era impura, não podia entrar no templo, tinha que trazer 2 pás de pombinhos, trazer 2 pombinhos para poder a mulher ser purificada. E os pombinhos eram ofertas de sacrifício de pobre, não era de pessoas ricas, porque o sacrifício mesmo era um cordeiro. Agora, em último caso, é que a pessoa trazia um pombinho quando a pessoa não tinha condições, que foi o caso de Maria e José. Isso significa que Maria e José não tinham condições financeiras, porque eles trouxeram uma oferta que era de pobre, era de último caso. Você só podia trazer essa oferta se você comprovasse que você não tinha renda nenhuma e que você não tinha condições de trazer um cordeiro. Então, era uma oferta humilhante, porque todo mundo trazia um cordeiro. Então, isso significa que Jesus era uma pessoa de baixa renda, que recebia, os seus pais não tinham condições financeiras, até mesmo nem para trazer uma oferta. Num dia tão emocionante para um pai e para a mãe, que era o dia da circuncisão, que trazia o seu filho no 8º dia para ser circuncidado. Era um momento muito especial para o povo judeu, um momento muito especial, religioso, e que era o filho primogênito que estava ali sendo circuncidado, o seu primeiro filho. Então era muito humilhante naquele dia, todo mundo trazendo um cordeiro e você trazia um pombinho. Então, a oferta que Maria fez, José, foi uma oferta naquela época vergonhoso, porque só as pessoas muito pobres que podiam trazer um par de rolinha e um par de pombinhos também. Então aqui, ó, Paulo fez isso com Timóteo. Timóteo estava chegando à fase adulta. Isso acontecia, né? Geralmente isso acontecia no 8º dia de vida. Na Alemanha, essa lei foi banida. Os alemães não aceitaram por ter dado errado essa prática. Na Alemanha, uma criança teve complicações e foi proibida com essa prática.
Aqui tem umas referências bíblicas em Gálatas 2,16, 2,15 e 3,1. Mas a pergunta final é: por que o menino Jesus foi também circuncidado? Também circuncisão. Foi circuncidado. Lucas 2, 21 ao 24. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Levítico 12, 3. Capítulo 12 de Levítico e versículo 3. João Batista também foi circuncidado. Lucas 1, 35, 31 ao 39, ao 60. No 8º dia, em Mateus 1, 21 ao 25, foi o anjo que mandou Maria circuncidar o menino Jesus, que estava seguindo a lei de Moisés, a purificação. Levítico 2, 2 ao 6. A mulher ficará imunda os 7 dias e depois ficará ela 33 dias, sem tocar em nada santo, nem no santuário podia entrar. A mãe não entrava no templo durante 7 dias. Êxodo 3, 2, 22, 29, 34, 19, Números 3, 13, 8 ao 17, capítulo 18 ao 15, Levítico 12, 1 ao 8. 2 pombinhos, 2 rolinhas eram uma oferta para pessoas pobres. Está lá em... E diz mais também. Que a oferta de Maria, mãe de Jesus, de José era uma oferta de pobre. Levítico 2, 7 ao 8. A mulher será limpa. Lucas registrou um fato muito importante. Se a circuncisão não é importante para nós, por que Jesus e o anjo falou para Maria fazer assim com Jesus, né? Mateus falou que o anjo falou com José, seu pai, para fazer como estava escrito pelos profetas. Mateus 1, 21 ao 25. O anjo ordenou a José que ele tinha que fazer. Jesus não veio destruir a lei, mas cumprir ela. Em Atos 15, houve uma reunião e foi decidido que não era mais preciso. Mas no capítulo 16, primeiro, mais adiante, Paulo circuncidou Timóteo, desobedecendo aquilo que eles mesmos combinaram lá atrás no capítulo 15. Todos os apóstolos gentios se convertiam, faziam isso. A questão é, por que nós não? Se o mandamento é para todos, independente de raça e cor, né? Por que Paulo desobedeceu a ordem? Por que Paulo circuncidou Timóteo, se eles já tinham decidido lá atrás que não era mais preciso? Quem está certo, Jesus ou os apóstolos? Quem nós estamos seguindo? O homem ou a Deus? Quem nós devemos obedecer? Quem vai nos salvar? Paulo ou Jesus? João 14, 16. Porque Paulo desobedeceu uma ordem ministerial ao circuncidar Timóteo. Eles já tinham decidido que não iam mais circuncidar ninguém, né? Mas ele fez isso, desobedecendo uma ordem do ministério pelos apóstolos. Na verdade, o mandamento é para os judeus. Na verdade, o mandamento é para os judeus, para a nação ou o Brasil. Ele abrange só alguns países ou ele é mundial? Na verdade, esse mandamento é para quê? Para os judeus, só para uma nação, para as outras não? Se o mandamento todos temos que obedecer ou não? É um assunto que nem mesmo os apóstolos tinham certeza se as pessoas que conviveram com Jesus não tinham certeza desse mandamento, né, sobre a incircuncisão, Então, nem eles mesmos. Porque o apóstolo Paulo falou isso em várias cartas, em Filipe. Ele falou para a igreja de Gálatas, falou para os romanos, falou em Hebreus, falou em Atos,
Mas que ele mesmo, o apóstolo Paulo, fez isso várias vezes. Mesmo depois da reunião em Atos 15, quando chegou no 16, ele circuncidou Timóteo, porque o pai dele era grego. Quer dizer, as pessoas que naquela época aceitavam a fé cristã, a fé dos judeus, eles tinham que, pessoas que, as mulheres que eram casadas com não-judeus, elas tinham que circuncidar aquelas pessoas. É a mesma coisa os homens, as mulheres que passavam para a fé cristã tinham que circuncidar. Então hoje isso é um assunto que nem mesmo os apóstolos conseguiram descrever isso daí, entendeu? Então, irmãos, Lídia ali recebeu os servos de Deus na sua casa e foi uma benção e Deus operou maravilhas. E, e ali ela se converteu à fé cristã, né? Aceitou a Jesus como Salvador porque ela só conhecia a lei de Moisés, porque ela fazia oração. Quem faz oração? Quem faz oração já é uma pessoa que já conhece a Deus. Então ela conhecia a Deus, mas não Jesus Cristo como Salvador. Então ali na sua casa foi uma igreja, ali na Europa, e o evangelho se expandiu, e aí foi atravessando até chegar em nós, aqui no Brasil. E hoje a gente conhece essas histórias, as histórias dos apóstolos, e que através dos apóstolos, através de Jesus, dos apóstolos que seguiram o mandamento de Deus, esse evangelho chegar até nós aqui no Brasil. O Brasil é um país muito novo, né? A primeira igreja pentecostal chegou aqui há mais de 100 anos atrás, então o Brasil ainda é muito novo, ainda é um país novo, assim falando, ainda é uma criança assim perante Deus, porque os outros países, naquela época, mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo pregou na Europa, pregou na Ásia. Então, os apóstolos foram pregando em Samaria, em todas as cidades. Então, o evangelho já vem de muito tempo, já vem de muitos anos. E às vezes a gente aqui no Brasil pensa que a gente sabe de tudo, que a gente conhece todas as coisas, mas na verdade a gente são umas crianças ainda e temos muito que aprender é, sobre a cultura, sobre o povo judeu, sobre os apóstolos, porque quando a gente pensa que a gente sabe, aí a gente não sabe de quase nada, né? Então, é, sobre a circuncisão, até hoje também não foi decidido, porque nem mesmo os apóstolos tiveram certeza, não decidiram, mas o importante é que o evangelho está sendo pregado e as almas estão se convertendo. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade aí, que o Senhor Jesus continue falando nos vossos corações, que o tempo é curto, mas que Deus fale mais alto aí nos vossos corações aí. Que Deus abençoe a todos aí. Tenha uma boa tarde aí. Fica na paz. Deus abençoe.